Estamos de volta à reta final do grande debate. Te conto que o governo brasileiro não deve participar da audiência pública nos Estados Unidos que vai discutir a aplicação de novas tarifas sobre produtos nacionais. É uma apuração da analista Isabel Mega. O Itamaraty entende que o espaço é destinado ao setor privado e também à sociedade civil. Por isso, a atuação do Brasil deve continuar pelos canais diplomáticos. A audiência está prevista para o dia 6 de julho e o prazo para a adoção ou não da tarifa de 25% termina no dia 15, quando o governo norte-americano anunciar a decisão final. Nos bastidores, o Palácio do Planalto avalia que há pouco espaço para rever a medida e considera que a proposta tem viés político. Já o senador Flávio Bolsonaro se inscreveu para falar nessa audiência. Reservadamente, diplomatas brasileiros são críticos à iniciativa do pré-candidato do PL. Vamos voltar ao debate. Deputado Chico Alencar, o governo deveria mandar representante aos Estados Unidos sobre esse assunto? Parece que essa audiência pública é meio inócua, porque é para o governo, aquela secretaria que examinou a questão do Brasil, fez um relatório eivado de falsificações, como o desmatamento crescente no Brasil, onde já se viu o Trump se preocupar com isso, do Acordo de Paris. E é bom lembrar também, para a gente não magnificar um problema, hoje em dia, ao contrário de tempos atrás, o Brasil tem apenas 12% do conjunto das suas exportações para os Estados Unidos e importa 15% do total que importamos em. Os irmãos Batista, lembram do Wesley, o pessoal da JB é muito ligado lá ao Trump, dizem até que ajudaram no financiamento da campanha do Trump, e eles podem e devem participar, como demais empresários brasileiros. Isso do Flávio Bolsonaro ir lá é para limpar a barra do tal Tariflávio, dele, sobretudo o irmão dele, terem estimulado como retaliação ao Brasil por pura politicagem aquele tarifaço 1. E o Trump também, ele sim, é muito volúvel, ele é muito imprevisível. Já teve aquela energia boa com Lula, agora azedou, pode voltar, é contra o terror no mundo e faz muito bem, só que negocia com um Estado que ele classificava sempre como o maior terrorista do mundo, que é o Irã. Então, essa volubilidade e a vontade de interferir no Brasil, que o Trump manifesta reiteradamente. Hoje postou um negócio lá dizendo que sabia que o próximo alvo da sua atuação era o Brasil, o imperador do mundo. Essa reunião me parece pouco eficaz, até porque está em curso, não foi dissolvida, uma comissão de negociação entre autoridades norte-americanas e autoridades brasileiras. Porque você ir lá, o Brasil, na relação com os Estados Unidos, sempre fala e documenta tudo. Entregar um documento contestando, como já foi feito aquele arrazoado da Secretaria de Comércio norte-americano, já é suficiente, ao meu juízo. Deputado Kim, o governo deveria mandar um representante aos Estados Unidos ou não? Deveria, Juliana, mas o primeiro ponto que eu não posso deixar de comentar, o deputado Chico falou sobre não ser ruim ter minoria dentro do parlamento, né? Melhor do que ter maioria com base no toma lá da cá. Mas hoje o governo Lula tem justamente maioria com base no toma lá da cá, né? 90% das propostas que o governo coloca são aprovadas e as mais importantes com o governo pagando emenda via orçamento secreto. Agora, é evidente que o governo deveria participar, né? Eu me oponho aqui ao que disse o deputado Chico sobre são apenas 12%. 12% é muita coisa. 12% a gente está falando de milhões de empregos. Isso afeta aqui diretamente o estado de São Paulo. É um dos que mais tem relações comerciais com os Estados Unidos, mais exporta para os Estados Unidos. Então, se a gente estivesse falando de 2%, já seria muita coisa. A gente está falando de 12%, então eu não diminuo esse problema nesse sentido. Não acho que a audiência seja inócua, né? É melhor que a gente participe na formulação do relatório preliminar, até para que as pessoas entendam o processo, né? Você tem essa sugestão, que foi feita agora de tarifação,
Depois você tem a formulação do relatório final, e o relatório final, aí o Trump toma a decisão se impõe ou se não impõe a tarifa. Nós estamos nessa segunda etapa, é fundamental que o governo brasileiro participe, ou no mínimo ajude a organizar as empresas privadas do Brasil que têm essa atuação de exportação para os Estados Unidos, para que a gente já chegue na mesa do Trump com uma decisão que não inclua tarifa, ou que inclua uma tarifa muito menor do que aquela que ele está colocando, né? Outro ponto, eu acho importante colocar, Chico, que da mesma maneira que os irmãos Batista são muito influentes e amigos do Trump, também são amigos do presidente Lula e historicamente, contaram com as suas políticas de campeão nacional para se tornarem o que se tornaram hoje, né? Para quebrar os frigoríficos menores e comprarem com base nos subsídios e nos privilégios tributários e creditícios que foram concedidos durante o governo Lula. O Flávio, para finalizar, está indo fazer graça, né? Ele deu a resposta mais burra possível, dizendo que era a taxação contra o Lula e não contra os empresários. O Lula não exporta nada para os Estados Unidos. Quem exporta são os empreendedores, quem exporta são os empresários. E agora ele está fazendo essa firula. A fala dele não vai influenciar em absolutamente nada, porque ele não tem empresa e porque ele não representa o Estado brasileiro. Ele não é chefe de Estado, né? Um senador da República é muito importante, mas não representa o Estado brasileiro. Então ele está indo lá fazer graça, criar um fato para tentar reverter o dano de imagem que ele causou para si próprio, falando aquela burrice que me lembra a Janja falando da taxa das blusinhas, que a taxa seria para as empresas e não para os consumidores. Agora a gente teve uma reedição versão Flávio Bolsonaro.